Bom, pessoal, continuando aqui nosso conteúdo sobre auditoria e segurança de sistemas de informação, nós vamos ver esse organograma aqui relacionado aos ataques de segurança e como é que eles geralmente estão organizados quando eles afetam os ativos de uma organização. Então, os proprietários, né, da organização, de uma empresa, de uma universidade, qualquer local que se utilize dos recursos de sistemas de informação e precisam de segurança, eles querem o quê? Eles querem que seja minimizado o risco em cima dos ativos e eles precisam e valorizam, obviamente, os seus ativos internos da organização, seus hardware, seus softwares, as pessoas da organização que não deixam de ser ativos dela. Então, os proprietários impõem contramedidas, né, para reduzir o risco aos seus ativos. Então, o risco para os ativos. E geralmente os agentes de fontes de ameaça, né, quem que está contra aqueles ativos da organização, eles dão origem às ameaças que aumentam o risco sobre os ativos. E esses mesmos agentes de fonte de ameaça, eles querem abusar e ou podem danificar os ativos da organização. E as ameaças são para os ativos. Então, os ativos da organização como um todo estão sempre envolvidos aí na questão de tanto da manter a segurança de se lançar um olhar sobre eles, como o olhar que é lançado sobre eles não é só de proteção, mas também de ataque aí dos agentes externos. Então, os tipos de ataques, quando a gente fala de ataques à segurança, né? As três propriedades de segurança podem ser ameaçadas por ataques, né? Aquela confidencialidade, integridade e durabilidade das informações, ou disponibilidade, no caso das informações, aquela CID, né? Confiabilidade, integridade e disponibilidade da informação estão sempre sendo visadas como forma de ataques. Na abordagem, utilizado por William Stallings, né, que é um dos livros que existem baseado em segurança da informação, para classificar os ataques é possível distinguir dois tipos de ataque: o ataque ativo e o ataque passivo. Quando a gente fala de ataque passivo, envolve alguma modificação do fluxo de dados ou a criação de um fluxo falso de informação. O fluxo aqui pode ser entendido como, por exemplo, vamos supor que você tem um teclado do seu computador. Alguém vai lá, sem que você perceba, o computador da sua empresa, e troca o teclado, é só retirar da porta USB e colocar outro. Quando aquela pessoa trocou aquele teclado, ele possui um software que vai ser instalado no computador assim que você começar a digitar e registrar tudo que foi digitado ali naquela máquina. Então, aquele ataque ativo, ele modificou o fluxo da informação. Ao invés da informação permanecer naquele local onde era digitado por aquele dispositivo, no caso o teclado, ela foi apenas agora modificada por um muito idêntico e agora ela vai enviar informações para um agente aí que vai prejudicar se utilizar dessa informação de forma prejudicial. O ataque passivo consiste por natureza em bisbilhotar ou monitorar transmissões. A meta do atacante é obter informações que estão sendo transmitidas. Existem alguns ataques que geralmente demoram tempo. Você utiliza o estudo do usuário, o estudo do que ele trafega na rede. Isso você pode fazer de forma simples, tem programas aí, Wireshark, tá? Que ele faz a utilização desses tipos de análise. Vai verificar lá, ele frequenta essas redes, aquele tipo com protocolo HTTPS, FTP, ele vai estudando você e vendo qual o seu comportamento na rede. E posteriormente ele vai preparar um ataque diretamente relacionado a esse tipo de comportamento que você tem na internet ou dentro de uma organização. Então, William Stallings ainda fala também em classificar com base na sua origem, além do classificar nos tipos de ataques como ativo ou passivo, como também da origem de onde vêm esses ataques. O ataque interno, né, propriamente dito, que teve origem ali no círculo de onde você trabalha, de onde você estuda, de onde aqueles recursos da segurança da informação são importantes para você, até mesmo dentro de casa. Então, o ataque interno é iniciado por uma entidade que está dentro do perímetro da segurança, um usuário interno legítimo ou um insider, né, que a gente chama aí. O insider está autorizado a acessar ativos do sistema, mas usa de modo não aprovado porque concedeu autorização.
foi concedido a um funcionário o acesso à base de dados. Só que o funcionário, ele tinha até determinado ponto onde ele poderia mexer, e ele extrapolou esse ponto lá, acessou outras tabelas, viu os relacionamentos das tabelas, modificou algumas informações e acabou por efetuando um ataque interno. O ataque externo é iniciado de fora do perímetro por um usuário não autorizado e ilegítimo do sistema. Então, o ataque externo ele já é bastante comum. O ataque interno ele já é mais elaborado, às vezes acontece de empresas, ataques internos a empresas, serem feitos por pessoas de dentro da empresa que receberam propostas em dinheiro para roubar patentes industriais, para tirar fotos de uma planta, de um projeto, de uma fábrica. Isso tudo ainda é considerado tipos de ataques internos. Então, os ataques ativos, aí vamos ver eles de forma mais detalhada, quanto ao tipo, né? Ele promove algum tipo de alteração nos dados, ou até mesmo a criação de dados falsos. Podem ser subdivididos em 4 categorias: a personificação, a repetição, a alteração da mensagem e a negação de serviço, que a gente tinha ouvido falar anteriormente. Eu falei por cima, mas a gente vai ver agora de forma mais detalhada. Então, o ataque ativo, quando ele é do tipo personificado ou disfarce, ele ocorre quando o quê? Quando a entidade pessoal ou equipamento finge ser outra entidade na tentativa de obter acesso a determinados recursos. Então, ele se passa por alguém. É aquele processo em que tem duas pessoas comunicando, A com B, e uma terceira pessoa, um terceiro agente entra ali, o C, interferindo nesse canal de comunicação, se passando por um dos dois, ou se passando pelo o remetente A, ou se passando pelo destinatário B. Normalmente, inclui outra forma de ataque ativo, então eles trabalham junto. Por exemplo, uma sequência de autenticação pode ser capturada e depois reproduzida. Por exemplo, a sequência de autenticação aqui seria o quê? E-mail e senha, é mais comum. Então, essa sequência de autenticação, e-mail e senha, seriam roubadas, capturadas através de um programa que monitora a rede, pegaria esse login, essa senha, e entraria em seu e-mail, em suas redes sociais e modificaria tudo que fosse bem necessário. Então, aí sim, nós teríamos um ataque de personificação. Alguém se passou por você, o sistema entendeu que era você porque utilizou as suas credenciais, login e senha. E a personificação com um tipo de disfarce, né? Isso pode ser possível através da substituição do MAC address, né? O endereço de MAC, como em todos os dispositivos que se conectam à rede, sejam eles Smart TVs, telefones, celulares ou computadores, que também é o mais comum, né? De uma determinada estação por outro remetente. Então, há uma estação que tem a permissão para acesso a certos recursos. Pronto, é isso aqui que eu estava tentando ilustrar anteriormente. Eu tenho o Bob que se comunica com Alice. E um terceiro atacante, o Dart, vai se passar pelo Bob. A internet aqui, no caso, é o meio mais comum de comunicação entre a Alice e o Bob. E a mensagem do Def, que parece ser de Bob. Então, ele se passa aqui executando um disfarce. Então, o disfarce é aplicado por uma terceira via e a Alice acaba pensando e passando informações para o Dart aqui, que ela pensa que era Bob que estava pedindo. Esse tipo de ataque é muito comum, pronto. Aquele ataque da clonagem do WhatsApp. Às vezes aparece lá que alguém está pedindo informações, você pensa que é aquela pessoa que tem aquele WhatsApp e você acaba concedendo essas informações. Essa é a estrutura básica daquele ataque. E a repetição, ataque de repetição ou repasse, o que é que ele envolve? Envolve a captura de passiva de mensagem enviada por um usuário e mais tarde tenta enviá-la novamente para produzir efeitos não autorizados. Então Bob está se comunicando com a Alice, mas nesse meio caminho Bob envia a informação para Dart, ele captura a mensagem de Bob para a Alice, mais tarde repassa a mensagem para Alice e ela pensa que é o Bob. Então eu utilizo esse meio termo aqui. É diferente desse porque esse aqui já tomou o caminho completo, né? A gente se comunica direto com ela. Ele não vai fazer esse meio campo aqui, pegar as informações que o Bob está mandando, verificar, ler, eles estão conversando sobre isso, vou aqui manter uma conversa, depois eu modifico o sentido e manda para a Alice. Então esse ataque de repetição ou repasse. Tudo que é comunicado entre Bob e Alice é repassado aqui pelo Dart. Ele tem noção de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa envia uma solicitação ao seu banco requisitando um pagamento seja efetuado para o atacante.
que prestou um serviço para ela. O atacante intercepta a mensagem e a envia novamente para receber um novo pagamento do banco. Então, esse é um tipo de ataque muito comum hoje em dia também, utilizado lá a clonagem do WhatsApp. Então, se não houver mecanismo de detecção de repetição, os sistemas sujeitos a ataque processam fluxo de dados com mensagens legítimas. Então, um ataque que a estrutura dele é simples, né, a gente podemos ver aqui, mas existe uma certa elaboração aí de quem está fazendo esse ataque. Então, ele tem que ter uma noção para poder manter todas as partes aí não conscientes de que estão sendo enganadas. Alteração de mensagem, né, em relação aos ataques ativos, significa que alguma parte de uma mensagem legítima é alterada ou que algumas mensagens são atrasadas ou reordenadas para produzir um efeito diferente. Vamos supor, o Bob está se comunicando aqui interceptado pelo Dart e o Dart modifica a mensagem de Bob para Alice. O Dart diz que vai enviar um boleto para a Alice e o Dart intercepta um boleto de valor de 200. E o Dart vai e modifica aquele boleto com um valor de 500 e elabora um desculpa para isso, envia para a Alice. A Alice trabalha em uma empresa de pagamentos e acaba por efetuar esse pagamento do valor que foi modificado e estipulado pelo atacante. Seria um exemplo dessa aplicação. A negação de serviço, ou DOS, né, aquele que eu falei bem inicialmente, o Denial of Service, pode reduzir a velocidade ou interromper completamente o serviço por um sistema. Então, o principal objetivo do ataque de negação de serviço, DOS, Denial of Service, é a indisponibilidade daqueles 3 itens da segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esse aqui ataca principalmente, se não unicamente, a disponibilidade. Então, o Bob não consegue acessar o servidor porque o Dart gerou um número de tráfego tão grande de solicitações falsas para esse servidor que ele não vai conseguir atender a solicitação legítima do Bob e vai ficar fora do ar para ele. Então, ele não vai conseguir acessar o serviço. O negação de serviço, como é que funciona? Vamos aqui de forma mais detalhada. O atacante pode usar várias estratégias para atingir esse objetivo. Pode ver a quantidade tão grande de solicitações, como eu falei, solicitações falsas, para um servidor que este acaba travando devido à elevada carga de computação. Então, é tanta solicitação vinda de tantos lugares que não são solicitações verídicas que o servidor não vai dar conta de responder quem realmente precisa. E o servidor acaba aparecendo lá como fora do ar. O atacante pode interceptar e destruir a resposta enviada pelo servidor para o cliente, levando o cliente a acreditar que o servidor não está respondendo. Então, ele tanto pode inundar o servidor com solicitações falsas, como ele pode enviar solicitações falsas para o cliente, de forma que o cliente acha que não está funcionando e vai deixar de acessar. Também pode acontecer de que forma? Interceptar as solicitações dos clientes, fazendo com que eles enviem pedidos diversas vezes e sobrecarreguem o sistema. Então, ele tanto pode usar os servidores, usar os clientes, como também usar os clientes como o próprio. Existe aí o conceito de zumbis, né? Eles utilizam computadores, roteadores de casas como zumbis e acabam por fazer com que esses computadores fiquem enviando solicitações para os servidores ao redor do mundo, gerando aí tráfego desnecessário. Nos ataques passivos, o que acontece? Terminamos aí toda a situação dos ataques ativos. Ele tenta descobrir ou utilizar informações, mas não promove alterações. Ele é apenas um observador. Ele vai estudar o seu comportamento, ele vai tentar fazer algo mais elaborado e quando for a oportunidade certa, ele vai e ataca. 2 tipos de ataques passivos são vazamento do conteúdo de mensagens ou apenas análise de tráfego. Ele está analisando qual é os protocolos que é mais utilizado, quais os tipos de segurança da rede são mais utilizados. Aqui na ilustração ele tem o Bob se comunicando com a Alice e o Dart ele apenas lê o conteúdo da mensagem de Bob para Alice. Ele vai ficar coletando essa informação e posteriormente ele pode executar um ataque que é muito elaborado, que é o ataque de engenharia social. Ele não vai burlar nenhum sistema, ele vai apenas burlar o comportamento das pessoas. Esse é o objetivo principal do ataque de engenharia social, que também terá mais lá na frente, posteriormente nas aulas. Então, os ataques passivos são muito difíceis de detectar porque não envolvem qualquer alteração dos dados. Pode ser que esteja acontecendo em uma rede e nunca se dê conta por anos, por meses, e isso pode acontecer. E já aconteceu bastante casos.
Tipicamente, o tráfego de mensagens é enviado e recebido de modo aparentemente normal, e nem o remetente nem o receptor percebem que uma terceira parte leu as mensagens ou observou o padrão de tráfego. Então fica aí o critério sem saber o que está acontecendo se tem alguém apenas observando, já que nada está sendo modificado. Entretanto, é viável impedir o sucesso desses ataques, usualmente por meio de cifração. É aquela história, né? A criptografia vai tratar aqui. Se os dados, a comunicação entre Bob e Alice estiverem criptografados e o Dart quiser ler essas informações, ele vai ler apenas e nada mais do que um monte de caracteres sem sentido algum e ele não vai obter sucesso no seu ataque, né? Então, outra classificação de ataque por outro autor, que é o Forozan. Então, na abordagem utilizada por Berhouse a Forozan, os ataques são classificados da seguinte forma: ataques contra a segurança podem ser de escuta, análise de tráfego, né, são ameaças à confidencialidade; modificação, falsificação, repetição e retratação são ameaça à integridade das informações; e o ataque de negação de serviço é único e exclusivamente ameaça à disponibilidade da informação. Então, para cada um daqueles itens da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, existe o tipo de ataque para eles. E geralmente alguns deles afetam os outros, tá? Principalmente quando se trata de um ataque de confidencialidade, ele quase necessariamente ocasiona uma ameaça à integridade, tá? Então, os ataques ameaçando a confidencialidade. Ataque de escuta, né, refere-se ao acesso não autorizado, interceptação de dados, como nós vimos. Análise de tráfego. Embora a cifração, né, as criptografias seja capaz de tornar os dados incompreensíveis, o ataque pode ter outro tipo de informação monitorando o tráfego. É aquela história. Ele não vai modificar, não vai ver nada de informação, e se ver informação vai ser informação criptografada, porém ele consegue elaborar padrões de tráfego sobre o que está ocorrendo naquela internet ali, da empresa, de uma casa. Ele consegue saber o que é que a pessoa está acessando, não o conteúdo, mas qual tipo de conteúdo ele provavelmente esteja acessando. Se é transferência de arquivos, se é comunicação em proxy, ele sabe que alguém está utilizando uma rede proxy. Então, por exemplo, ele pode coletar pares de solicitações e respostas que ajudem a adivinhar a natureza da transação. Se é um tipo de comunicação de rede bancária, se é um tipo de comunicação de jogos, ele pode saber disso tudo. Então, os ataques quando ameaçando a integridade. O de modificação, depois de interceptar ou acessar a informação, o ataque modifica essa informação de modo que ela o beneficie, né? Então, ele vai alterar a mensagem, ele vai alterar o conteúdo para trazer benefício próprio. Pedir para alguém pagar uma conta que não é sua, pedir para alguém pagar pedir dinheiro que você não pediu. O ataque de falsificação acontece quando o atacante se faz passar por outra pessoa. Então, ele já tomou o lugar da pessoa. O WhatsApp, o clonamento do WhatsApp é um dos mais comuns. Repetição: o ataque obtém uma cópia de uma mensagem enviada por um usuário e mais tarde tenta enviá-la novamente. E os ataques que ameaçam a integridade é a retratação, né? Esse tipo de ataque é diferente dos outros porque é realizado por uma ou duas partes envolvidas na comunicação, o emissor ou o receptor. O emissor da mensagem quem envia a mensagem, né, pode posteriormente negar ter enviado a mensagem, ou o receptor pode negar ter recebido a mensagem. O ataque de retratar-se é negar ou que enviou ou que recebeu. E o ataque que está ameaçando a disponibilidade é o de negação de serviço. O DDoS é o ataque de negação de serviço distribuído. É o Distributed Denial of Service. O ataque de negação de serviço distribuído é uma variação do DOS, no qual o ataque é realizado por ataque de diversas formas simultaneamente. Então, milhares de computadores ao redor do mundo estão direcionados estão feitos de zumbis para serem parte do tráfego deles ser direcionado a um servidor e causar a derrubada dele. E ainda dentro da arquitetura de segurança, nós temos o que chama de arquitetura OSI, né? Arquitetura de segurança OSI, Open System Interconnection, né? Fornece um modelo sistemático para definir os requisitos de segurança e caracterizar as abordagens para satisfazer esses requisitos. A arquitetura de segurança OSI, ela trabalha com o quê? Com ataque à segurança, mecanismos de segurança e os serviços de segurança, tá? Então, na próxima aula a gente continua falando aqui sobre a arquitetura OSI.